Olá pessoal, vamos trabalhar aí mais um tipo de perdas, tá? A perda que a gente vai trabalhar agora é a perda por acomodação da ancoragem, tá certo? Esse é um tipo de perda que é inerente à proteção, tá? Então lembrando aí o que é a ancoragem. A ancoragem são esses elementos que ficam na ponta do cabo, né? Então dependendo da quantidade de cordóias aí você vai ter um esquema diferente de ancoragem, tá? A gente tem aquela diferença entre ancoragens ativas e passivas, tá? E também muda um pouquinho o esquema se ela é aderente ou não aderente, tá certo? Mas em geral o que você tem é um esquema aqui com uma cunha que ela se prende aqui numa placa metálica e ela aperta a cordoalha para impedir que ela volte para a posição original, tá certo? Então, para ela poder realizar essa fixação, por mais que isso esteja bem acomodado quando o cabo é cortado, ainda assim existe uma pequena acomodação da ancoragem. Esse valor é dado de acordo com o fabricante, tá? Então, o fabricante diz quantos milímetros, tá? A unidade que a gente usa para esse caso são os milímetros, quantos milímetros essa cordoalha volta para essa ancoragem começar a funcionar corretamente, tá certo? Os valores usuais para isso são de 4 a 6 milímetros, tá certo? E aí normalmente se usa programas de computador para a gente calcular essas perdas por acomodação da ancoragem, tá certo? Mas existem algumas aproximações que a gente pode fazer para calcular ele manualmente. É isso que a gente vai fazer agora nesse vídeo, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar um pouquinho aí. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: a gente vai traçar aquele diagrama de força de proteção de acordo com o comprimento do cabo devido a perda por atrito, tá? Então, a gente tem aqui a nossa força de proteção, né? E a gente tem aqui o nosso comprimento ao longo do cabo ou da monocordoalha, se for o caso, tá certo? E aí a gente tem nossa força de proteção inicial e a gente tem a nossa força de proteção final. Lembrando que esse traçado desse diagrama é na verdade uma exponencial, mas que a gente pode aproximar ele como se fosse uma reta, por causa que essa curva do cabo é muito suave, então ele fica bem próximo de uma reta, tá certo? Quem já começou a fazer o exercício viu que fica aproximadamente correto você usar isso aí como se fosse uma reta, tá certo? Bom, o que que acontece? Então vamos entender o que que acontece. A nossa cordoalha vai tender a voltar um pouquinho para a posição original para poder essa parcelazinha aqui da cunha poder se acomodar nessa placazinha metálica aqui, tá certo? Então, o que acontece é que volta um pouco a cordoalha. Isso, como já disse, o fabricante que vai dizer o quanto é. Tá? Então, uma suposição que a gente faz para poder calcular isso à mão é dizer que a perda por atrito, quando a gente está puxando a corda em um sentido, quando a gente está puxando a cordoalha em um sentido, é igual à perda por atrito quando ela está querendo voltar. Então, inicialmente, o que a gente faz é puxar a cordoalha. Quando a gente puxa a cordoalha, existe uma perda por atrito entre a cordoalha e o concreto, no sentido da resistência que eu estou fazendo, né, no sentido contrário ao que eu estou puxando o cabo. Então, se eu puxar nesse sentido, o atrito vai estar contrário a ele. Só que quando existe a acomodação da ancoragem, o cabo vai tender a voltar para a posição original. Então, ele vai tender a voltar para a posição no sentido contrário. Por isso, o atrito vai estar no outro sentido, tá certo? Então, nessa situação em que vai ter a perda por acomodação da ancoragem, o diagrama que a gente desenha vai ser esse daqui, em laranja. Tá? A gente vai ter que a gente chama de perda por acomodação da ancoragem. Essa perda por acomodação da ancoragem vai se dissipando pelo próprio atrito entre o concreto e a armadura, até chegar num ponto onde
o cabo já não mais volta para a posição, não tem mais perda para acomodação da ancoragem, ele encontra o diagrama aqui, tá, do que a gente já tinha traçado antes da perda por atrito no ato da protensão. Tudo bem? Então, esse diagrama aqui, em laranja, vai representar a situação da soma das perdas por acomodação da ancoragem mais a perda por atrito no ato da protensão. Tá certo? Então, o que a gente precisa saber é conseguir calcular essa perda aqui de protensão por acomodação da ancoragem. Para isso, a gente vai fazer mais algumas suposições aqui. Tá? Então, como eu já disse, a primeira suposição é dizer que esse diagrama aqui, essa reta, vai ter uma inclinação com angulação igual a essa aqui. Angulação, claro, rebatida, né? Essa aqui está em um sentido e essa aqui está em outro sentido. Tá certo? Basicamente, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. A gente está supondo que esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui. Tá bom? Bom, e a gente ainda está supondo que esse diagrama aqui é uma reta. Então, vamos definir com a letrinha Q minúsculo, o que seria a perda de protensão por atrito por metro, já que a gente está considerando isso aqui linear. A gente pode definir a letrinha Q minúscula aí como sendo a protensão inicial, a força de protensão inicial, menos a final, dividido pelo comprimento. Tá certo? Então, com isso, a gente já sabe mais ou menos aí quanto é que a perda de protensão devido ao atrito em qualquer ponto do nosso diagrama azul aqui. Tá? Basta multiplicar o nosso comprimento no trecho que a gente quer achar e esse valor a gente subtrai da protensão inicial. Tá bom? Bom, para a gente conseguir calcular isso aí, a gente vai fazer duas continhas. Tá? Então, a primeira é o seguinte, a gente vai dizer que a distância onde esses diagramas se encontram vale W. Então, essa distanciazinha daqui para cá vale W. Uma outra coisa que a gente vai dizer também é o seguinte, a gente vai dizer que a área desse diagrama aqui, então, essa áreazinha aqui interna, tá? Que é a área da perda por acomodação da ancoragem, está correlacionada com a deformação por acomodação da ancoragem, certo? Então, lá na demonstração da perda por atrito, a gente achou uma correlação entre a área abaixo do gráfico com o alongamento da cordoalha por metro. Então, a gente lembra lá do cálculo do alongamento, a gente achou a área. Tá? Então, basicamente, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu vou dizer que essa áreazinha aqui que eu vou chamar de A, então, a nossa, vamos botar assim, área de acomodação, a nossa área de acomodação da ancoragem é igual ao comprimento perdido durante a acomodação da ancoragem vezes o módulo de elasticidade da protensão vezes a área de protensão. Tá? Da onde é que veio isso aqui? Tá? Isso aqui veio basicamente daquele resultado que essa areazinha aqui nada mais é do que a integral de PI menos o P da acomodação dx nesse intervalo aí de 0 a W. Tá? Então, existe uma correlação aí entre essa área do diagrama e a perda, o comprimento da perda por acomodação da ancoragem. Tá? Se você quiser entender melhor de onde é que vem isso aqui, assiste de novo aquele vídeo de como é que a gente calculou o alongamento da cordoalha no ato da protensão, que vocês vão entender de onde é que vem isso aqui. Tá certo? Bom, continuando aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é calcular esse valor de W aqui. Tá? Então, para a gente poder calcular esse valor de W, a gente vai usar alguns recursos. Tá? A primeira coisa é calcular a área aqui, sabendo que, como a gente está supondo que isso aqui são retas, essa areazinha aqui é um triângulo.
Então, esse triângulo, nada mais é, a área dele nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2. Então, vou começar por aqui, tá? Vou pegar essa equação aqui e vou escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui ΔP da acomodação, que é a área da base, ou o comprimento da base, vezes o comprimento da altura, que é W, dividido por 2, né, que é a área do triângulo, tem que ser igual ao ΔL de acomodação da ancoragem, vezes o módulo de elasticidade do aço utilizado na proteção, vezes a área utilizada na proteção. Tá? Essa é a primeira equação. Uma outra equação que a gente vai usar também é o seguinte: como isso aqui é linear, tá? O que vai acontecer é que essa perda de proteção aqui também pode ser calculada com esse fatorzinho aqui que a gente usou inicialmente, tá bom? Então, a gente pode dizer ainda que esse ΔP aí da acomodação da ancoragem é 2 vezes o comprimento que a gente está usando aqui, que tem a dissipação da perda por acomodação da ancoragem, vezes esse Qzinho aí que a gente botou aqui em cima, tá certo? Então, são essas duas equações aqui que a gente vai juntar para poder calcular o valor de W, tá ok? Então, juntando essas duas aí, tá? Esse 2 aqui, só para ficar mais claro, esse 2 aqui é porque essa linha está subindo, né? E essa está descendo. Então, essa variação aqui depende dessas duas inclinações aqui, por isso que tem esse 2 aqui, tá bom? Bom, então, substituindo aqui o ΔP da equação 2 na equação 1, então o que eu vou fazer vai ser jogar esse valorzinho aqui, para ver o que é que a gente encontra. A gente vai obter isso aqui. Então, 1 e 2, né? Tá? De 1 e 2, a gente encontra que 2 vezes W vezes Q, essa é a parcela que eu estou substituindo, vezes W sobre 2, é igual a ΔL da acomodação, vezes EP a P. Tá? Fazendo aí essas continhas aí e isolando o valor de W, o que a gente encontra é que o W é a raiz quadrada do ΔL da acomodação vezes o módulo de elasticidade da proteção, área de proteção, dividido por esse Qzinho aí. Tá? Então, vamos ver se a gente tem condições de calcular esse comprimento aqui. Então, esse ΔL da acomodação da ancoragem é um valor que eu já disse que é dado pelo fabricante, então a gente tem esse valor. O módulo de elasticidade do aço da proteção a gente também tem. A área de proteção a gente também tem. O Q a gente não tem diretamente, mas a gente pode calcular usando isso aqui. Tá? Então, a gente tem condições de calcular esse W. Tá? Uma coisinha aí é que a gente tem que identificar se essa dissipação aqui da perda por acomodação da ancoragem, se ela vai acontecer antes do comprimento total ou não da cordoalha. Porque se ela não acontecer, isso aqui que eu desenhei é falso, tá certo? Tem que ser calculado de outra maneira, tá bom? Mas, então, a gente tem que dizer o seguinte, que essa formulazinha aqui só é válida, tá? Se W for, no final das contas, menor do que o comprimento total da nossa, do nosso cabo, tá certo? Ou da nossa cordoalha, se for uma monocordoalha. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é aplicar essa formulazinha aqui no nosso problema para ver o que dá. Tá? Então, lembrando aí como é que é o nosso problema, tá? Ele pede aqui para a gente, no item D, para calcular as perdas por acomodação das ancoragens, considera aí o ΔL da acomodação como 6 milímetros, tá certo? Então, eu peguei aqui a minha planilhazinha, eu aconselho vocês também a fazerem através de planilha, tá? Para facilitar um pouquinho aí a vida de vocês.
E aí o que foi que eu fiz? Eu já botei aqui que o nosso ΔLC é 6 milímetros, por isso 6 vezes 10 a menos 3. O nosso modo de elasticidade da protensão, igual ao do vídeo anterior, é 195 gigapascal, tá? Então, 1,95 vezes 10 a 11 pascal. A área de proteção está em metro quadrado, tá certo? E o nosso valor aí da perda por atrito por metro está dada em newtons por metro, tá? Como é que eu calculei esse valor aqui? Basicamente eu peguei o valor da força de proteção inicial, que é esse 3.906, menos esse 3.617,1, que já vinha também lá do exercício anterior, dividido pelo comprimento total, que era 25 metros. Tá? Só fiz transformar esse 1.000 que está multiplicando aqui, é só para transformar de quilonewtons para newtons. Tá? Calculando esse valor de W aí, da maneira que a gente observou na fórmula, tá? Então, vou escrever aqui para vocês. No nosso exercício, o nosso W vai valer 6 vezes 10 a menos 3, vezes 195 vezes 10 a nona, vezes 28 vezes 10 a menos 4, dividido aí por 11,55 vezes 10 a terceira. Tá? Esse valor aí tem que dar o valor de W que a gente calculou, que é 16,84. Tá? Então, 16,84 metros. Esse valor aqui é menor do que 25 metros, então tá ok. A gente pode continuar aí as nossas continhas, tá certo? Então, uma vez que a gente calculou o valor de W, para a gente calcular a perda em qualquer instante, é só a gente usar essa formulazinha aqui, ó, que dá a perda por acomodação da ancoragem em qualquer instante, tá certo? Então, para a gente calcular em qualquer instante, não, né? Em qualquer ponto, tá? Então, para a gente calcular de maneira genérica, é só a gente fazer o seguinte: quando o x é igual a zero, a perda é completa. À medida que ele vai caminhando, ele vai se dissipando até chegar na situação em que o x é igual a w e não tem mais perda por acomodação da ancoragem, ela se dissipou completamente. Então, essa formulazinha de uma maneira genérica, o ΔP da acomodação em um ponto x pode ser dado como 2 vezes o valor de w menos x, tá? Só para poder a gente calcular em qualquer ponto, vezes q, tá certo? Então, vou circular aqui para ficar mais claro. Tá? Isso aqui é o que a gente vai usar na nossa planilha, tá bom? Então, 2 vezes o w menos x vezes q, tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha, a gente já tem a nossa acomodação aqui da ancoragem, já achou o comprimento em que se dissipa essa acomodação da ancoragem. O valor máximo, a gente vai usar a nossa formulazinha que a gente acabou de encontrar, que é essa aqui, 2 vezes, aí entre parênteses, w menos x vezes q, tá certo? É isso que eu escrevi aqui. 2 vezes, tá? O w menos o x, tá? Vezes o q. Tá? Aqui é só para transformar as unidades para quilonewton novamente. Tá? Então, dividir por 1000. Então, para essa situação inicial aqui, a gente teve uma perda por acomodação de ancoragem junto à cunha, né? Junto à própria ancoragem, de 389 quilonewtons. Tá certo? Obviamente, na situação 25, tá? no comprimento 25, ela já se dissipou. Se você for olhar o diagrama, como é que fica, tá? Então, o diagrama aqui traçado com os dados que a gente obteve, para vocês poderem ter como referência. A nossa força de proteção lá começa com 3.906, né? E aí, quando acontece a acomodação por ancoragem, ela cai bastante próximo à ancoragem, tá certo? Ela vai para 3.516,9, tá bom? Isso é a perda por acomodação da ancoragem, mas eu queria deixar claro que na prática a gente não calcula assim à mão, tá?
Hoje já tem softwares que calculam isso para a gente, tá bom? E uma outra coisa que eu queria mostrar ainda é o seguinte: pode acontecer do nosso diagrama ter esse W maior do que L. E aí o nosso diagrama vai ficar uma coisa assim, na verdade. Deixa eu ver qual foi a cor que eu usei aqui em cima. Foi o laranja. Então, pode acontecer desse diagrama ficar assim, tá? Esse diagrama ficando assim, dessa maneira, essas linhas não se encontram. Isso acontece quando o W é maior do que L. A nossa formulazinha continua válida, né? Então, nosso ΔP continua valendo dessa maneira aqui. A gente pode calcular o Q da mesma maneira, tá certo? A única diferença aí é que as linhas não se encontram, tá certo? Então, a nossa acomodação da ancoragem não se dissipa completamente, tá certo? E é isso, pessoal.